Neste vídeo e no próximo eu vou repartir com você um conteúdo muito rico para a sua vida espiritual, para o seu crescimento, para a sua felicidade. Eu vou lhe apresentar 16 verdades sobre a oração. Neste vídeo veremos 8 e no próximo vídeo mais 8 verdades sobre a oração. A oração é a respiração da alma, é abrir o coração a Deus como a um amigo. E por isso essas 16 verdades sobre a oração vão lhe ensinar e muito sobre como orar, por que orar, de que maneira orar. Então preste atenção. Eu vou deixar para você uma lista aqui de textos bíblicos muito interessantes. E eu até vou fazer o seguinte, eu também vou deixar na descrição do vídeo digitadinha essa lista para que você possa copiá-la, colar no arquivo Word e depois você poderá imprimir, tá bom? Vamos então ver 16 verdades sobre a oração. A primeira verdade é a seguinte, nós devemos orar para nos relacionarmos com Deus. Vamos ver o que está no Salmo capítulo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, a primeira verdade sobre a oração, ela existe para você se relacionar com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano perdeu o acesso direto a Deus, não tem mais capacidade, o ser humano não tem mais estrutura emocional, física, psicológica para estar na presença de um Deus santo e glorioso. Então o pecado interrompeu a nossa comunicação original com Deus, que era cara a cara. E por isso agora precisamos da oração, para que através da nossa mente, das nossas palavras, nos comuniquemos com Deus e para que Ele comunique-se conosco através da nossa mente, das circunstâncias, de bons conselhos e tudo mais. Então, a primeira verdade sobre a oração é que você precisa orar para se relacionar com Deus. E como diz aqui Davi, ele fazia isso à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ou seja, tem que ser algo constante. E é bom orarmos no mínimo 3 vezes por dia, tá bom? Segunda verdade sobre a oração, devemos orar para tomarmos decisões, tá? Especialmente decisões importantes. Isso está em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Aprendemos com Cristo que quando ele tinha uma decisão muito importante a ser tomada, ele orava. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Veja, Cristo passou a noite orando, pedindo orientação, para depois escolher os seus discípulos. Por isso, nunca tome uma decisão importante sem antes orar a Deus. Terceira verdade sobre a oração, nós devemos orar para intercedermos pelos outros. Mesmo que o nosso papel de intercessores não seja o mesmo de Cristo, obviamente, mas Deus nos convida a também orarmos em favor das pessoas. Isso está em Deuteronômio capítulo 9, eu vou ler para você os versos 20 e 26. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Verso 26. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Ou seja, Moisés sabia o quanto Deus estava chateado com Arão e com o povo de Israel por terem adorado um bezerro. E Arão porque construiu o bezerro de ouro. E Moisés intercedeu, orou em favor de Arão e do povo, e isto foi muito eficaz. Então lembre-se, devemos também interceder pelos outros em nossas orações e deixar que Deus faça a vontade dele, obviamente. Outra verdade sobre a oração, nós devemos orar para pedirmos a orientação na educação de nossos filhos, nós que temos filhos. Isso se encontra em Juízes, capítulo 13, versículo 8. Veja o que os pais de Sansão fizeram, não é? Então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, que era um anjo, né, venha outra vez
e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Este anjo era um mensageiro do Senhor, era o anjo do Senhor, era Cristo, né? E ele pediu que Deus enviasse aquele ser celestial mais uma vez para ensiná-los sobre como deveriam cuidar, criar do filho. Olha que bênção. Esse é o tipo de oração que Deus nunca vai deixar de atender. Quando pedimos sabedoria, orientação para orientarmos, educarmos nossos filhos. Quinta verdade sobre oração. Nós devemos orar também para derramarmos diante de Deus todas as nossas mágoas, frustrações e sentimentos. É muito ruim quando temos vergonha de expormos para Deus o que estamos sentindo. É muito ruim porque, primeiro, nós não desenvolvemos uma relação íntima com Ele e, segundo, não desabafamos como poderíamos desabafar para aliviarmos a nossa carga emocional. Você não pode pensar que está mascarando algo para Deus, porque Deus vê tudo. Então, exponha para Deus tudo aquilo que você sente, seja bom ou seja ruim. E foi o que aconteceu com Ana. Em 1 Samuel 1,10 lemos o seguinte: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deus é o psicólogo por excelência. Ele deseja que você faça psicoterapia. Deus usa os bons psicólogos para nos ajudar. Mas Deus quer que você também se lembre que Ele é o psicólogo dos psicólogos. Então, desabafe com Deus. Exponha a Ele a sua amargura, a sua tristeza, a sua raiva, os seus desejos sexuais. Né? Exponha a Deus tudo. Seja um amigo. Fale com Deus como sendo o seu melhor amigo, porque Ele é o seu pai e é o seu melhor amigo. Sexta verdade sobre a oração. Devemos orar para pedirmos proteção de Deus. Né? Isso também é muito importante. Vamos ler aqui o que está em 2 Reis, capítulo 19, dos versos 14 ao 16. 2 Reis 19, 14 a 16, vamos aprender a pedirmos a proteção com esse exemplo de oração do rei Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos estrangeiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Você vê que nessa oração ele expõe o medo que ele tinha dos ataques de Senaqueribe, né? O ataque assírio, e ele faz o quê? Pede que Deus o ajude, o proteja. Você pode continuar lendo aqui o capítulo para ver esse contexto. Então, é muito bom orar a Deus pedindo proteção. A sétima verdade sobre a oração é que devemos também orar para confessarmos nossos pecados. Eu vou lhe explicar o porquê. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre, o que esconde, não é as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem não reconhece os pecados não é humilde. E Deus não pode perdoar quem é arrogante e não sente a necessidade de perdão. Se Deus o fizesse, ele estaria obrigando alguém a pedir perdão, e Deus não faz isso. Então, nós devemos orar pedindo perdão. Por quê? Porque é pedindo perdão que reconhecemos os nossos erros e damos a permissão a Deus para atuar em nossas vidas. Tá? Então, lembre-se, quem encobre as transgressões jamais prospera. Agora, quem confessa os seus pecados vai prosperar. Não importa. Desde a raiva que você sentiu de alguém, vontade de matar alguém de raiva, sentiu vontade de fazer sexo com mais de uma pessoa, não interessa o tipo de pecado que vem na sua mente. Você tem que falar para Deus: Deus, eu tenho essa dificuldade. Ou você sentiu vontade de voltar a usar drogas. Se você usava droga: Senhor, eu estou com vontade de usar de novo, me ajude. Deus vai te ajudar. Lembre-se que essa vontade em si de usar drogas não é necessariamente pecado. Pecado vai ser o que tu vai decidir depois.
Agora, confesse para Deus tudo o que se passa na sua mente, os seus erros. Magoou sua esposa? Confesse a Deus, peça ajuda para mudar. Magoou seu marido? Peça ajuda a Deus. Magoou seus filhos? Reconheça, seja homem, seja mulher, reconheça. Porque quem encobre as transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. E oitava verdade sobre a oração: devemos orar pela paz de uma nação e pelos líderes que administram esta nação. Veja o que diz o Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então aqui há um pedido do salmista para orar pela nação, pelas pessoas que viviam em Jerusalém. Da mesma forma, você e eu podemos em alguns momentos em nossas orações orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Isso é agradável a Deus. Então, em alguns momentos, nós podemos orar por nosso país, pelo nosso estado, pela nossa nação. Isso é agradável a Deus. E além de orarmos pela nossa nação, pelo bem-estar da nossa sociedade, para que os interesses de Deus sejam cumpridos pelos governantes, né? Devemos orar pelos governantes de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Não importa, amigo internauta, quem esteja no governo, quem venha a estar. O dever do cristão é orar para que Deus direcione a mente das pessoas. Não importa a qual partido elas pertençam, devemos orar para que Deus direcione a mente das pessoas, para que elas governem o país com responsabilidade, para que governem a nossa cidade com amor, para que governem e estabeleçam leis segundo os princípios de Deus, não é? Não precisamos jamais orar por união entre igreja e Estado, porque isso é trágico. Deus não fez essas duas coisas para se mesclarem. Cada um tem que estar na sua função. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho, né? Porém, é dever do cristão, de acordo com a Bíblia, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, orarmos por todos os governantes, independente de quem seja. E 1 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Verso 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja, devemos orar pela nossa nação, pelos líderes de nossa nação, por quê? Para vivermos, não é, uma vida tranquila e mansa, e também porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Então podemos beneficiar muitas pessoas com nossas orações. Vou finalizar este vídeo, essa primeira parte, recomendando para você um livraço que chegou das minhas mãos, um livro de Stormy Omartian. O livro é O Poder dos Avós que Oram. Olha que livro interessante. Se você é avô, se você é avó, ou se você quer presentear alguém que se encontra nesta fase maravilhosa da vida, recomendo este livro. Este livro é da editora Mundo Cristão. E se você quiser adquiri-lo, o link para você adquirir este livro se encontra também aqui na descrição do vídeo, tá bom? É um livro que com certeza vai ser uma bênção, né? É um livro aqui que tem vários capítulos que vão ajudar os avós a serem influências poderosas por meio de suas orações na vida dos netinhos. No próximo vídeo eu darei então as 8 razões adicionais, não é? Apresentarei as 8 verdades adicionais sobre a oração. E eu vou aproveitar para recomendar para você mais um livro sobre este assunto, para você crescer na sua comunhão com Deus e em sua espiritualidade. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.